Relato de experiência, projeto xadrez descomplicado. Professora Cirlei Aparecida de Souza e professor Rony de Paula Mendonça. Vamos começar este relato com a história do xadrez, por professor Tiago Mota da Silva. Para alguns historiadores, foi na China que surgiu o xadrez. No entanto, a maioria inclina-se para ter sido na Índia o local onde efetivamente nasceu este jogo. Há aproximadamente 1.500 anos, na Índia, surgiu o chaturanga, que se transformou no atual jogo de xadrez. Por intermédio de muitas guerras e na busca por novas rotas comerciais, o xadrez foi introduzido nos países ocidentais e na Índia Média passou por algumas metamorfoses que o conduziram à forma atual. História do xadrez. Nessa época não se jogava o xadrez tal como conhecemos hoje, mas há um jogo chamado chaturanga, ou seja, um jogo antepassado do xadrez. Chaturanga significa 4, chatur, membros anga, e é feita alusão às 4 classes de forças de que se compunha o exército hindu: infantaria, os peões, cavalaria, os cavalos, elefantaria, torre, e os carros, bispos. Tal como está na figura, este jogo era disputado entre 4 jogadores, tendo cada um a sua cor: verde, amarelo, negro e vermelho. O chaturanga hindu passou da Índia à Pérsia, transformando-se em chatran. Os jogadores aliados fundiram-se num só exército e o rei que sobrou foi convertido em subalterno, em vizir ou primeiro-ministro. O xadrez atual deve muito mais ao chatran persa do que ao chaturanga hindu. O chatran persa encontrou muito interesse entre os povos árabes que o difundiram pelos territórios que foram, entretanto, conquistando. Foi dessa maneira que o jogo entrou na Península Ibérica. Na Idade Média, o jogo alcançou uma grande popularidade na Europa, apesar de ser proibido pela Igreja entre os séculos 9 e 15. O xadrez é um jogo que está espalhado por todo o mundo, integrando diversas áreas da vida em sociedade. Na pintura e na caricatura. O xadrez desenvolve várias competências nos seus praticantes: autocontrole, tomada de decisão, responsabilidade, persistência, criatividade, raciocínio lógico e fluidez de pensamento. O projeto Xadrez Descomplicado. Introdução. O propósito do projeto de extensão Xadrez Descomplicado é espantar. Segundo Rubem Alves, o papel do professor é ensinar a criança a pensar. Nisso consiste o xadrez, provocar a criatividade na criança. Sendo o xadrez uma atividade esportiva, a mesma possibilita à criança o auxílio de seu desenvolvimento, tanto intelectual como motor e social. Neste ponto, vale lembrar o pensamento vygotskiano, segundo o qual as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas quando se modificam os instrumentos de pensamento disponíveis para uma criança. Desenvolvimento. O impacto do vírus Covid-19 reverberou acentuosamente nossas ações. Uma reconfiguração está sendo pensada e processada. Esse fórum faz parte desse momento de reflexão
e refacção, agora num formato digital totalmente reformulado. Nossos recursos: aparelhos celulares, tablets, computadores, pacotes de dados, nossas plataformas, Facebook, Zoom e outras. Nossas considerações finais. As crianças envolvidas no projeto nos anos de 2017 e 2018 responderam muito bem à proposta. A equipe se sente motivada para dar andamento no projeto, inclusive na modalidade remota. É fato, vale a pena pensar, discutir na e pela comunidade de educadores e mais com todos que atuam na área do ensino na educação básica. Checkmate. Venha conhecer o mundo do xadrez. Obrigada.